Olá, Xeratanga, se inscreva no canal Xeratanga, se inscreva, compartilhe e dê uma força do canal. Vamos contar pro Xeratanga. Fala, Xeratanga, como disse o Buba mais uma vez, inscreva-se, curte, compartilhe, dê essa força pra gente. Nós precisamos do apoio de vocês. Hoje nós iremos falar de um tema bastante recorrente em termos de prova de concurso e de vestibular. E o Deus da Amazônia está aqui para te ajudar. É um tema muito recorrente, um tema chamado de direitos humanos. Tema longo, por isso nós vamos dividir, esse conteúdo em 3 vídeos. Primeiro nós vamos falar de 10 artigos, depois de mais 10 e depois de mais 10. Haja visto que direitos humanos são 30 artigos, é bastante longo e você precisa entender. Mas sempre vem na minha cabeça, ora professor, o que é direitos humanos? Direitos humanos é para defender vagabundo? Embora a mídia às vezes faça a gente acreditar que direitos humanos é para defender vagabundo, não é para defender vagabundo. Na verdade, direitos humanos já está dizendo que direitos humanos é para defender os seres humanos como um todo. E onde e quando é que vai surgir, professor, essa questão dos direitos humanos? Os direitos humanos ele vai surgir ali no contexto do século XVIII, principalmente ali no contexto da Revolução Francesa de 1789. Lá naquele contexto surgiu um documento chamado de Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que era um documento que tinha como intuito fortalecer o princípio não só da democracia, como da cidadania, como também os princípios do que era ser cidadão dentro daquele contexto. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a gente discute hoje surgiu lá no século XVIII. Agora é lógico que a gente vai passando aí pelo século XIX, durante o século XX, também nós tivemos ali os 2 grandes conflitos mundiais, e no final do segundo conflito mundial, nós vamos ter o que? Em 1945, a famosa Conferência de Yalta, e é na Conferência de Yalta que surge a famosa também Carta de São Francisco, que vai dar origem à ONU, e é justamente com a origem da ONU que vai surgir o que nós vamos chamar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso que a gente tanto discute e tanto debate hoje. Então, uma coisa você precisa entender, que os direitos humanos que a gente tanto fala hoje, ele é fruto do pensamento positivista do século XIX e é fruto do pensamento liberal. É por isso que é extremamente contraditório o camarada vem dizer para nós que ele é liberal e é contra os direitos humanos. Haja vista que o pensamento que nós vamos chamar que defende direitos humanos surge do pensamento liberal e do pensamento positivista. Então você, direitista, preste atenção quando você falar que é contra os direitos humanos. Não diga mais isso, por favor, que é contraditório. Uma outra situação é que os direitos humanos ele não possui força jurídica. O que isso significa dizer? É que nem o Estado precisa cumprir os direitos humanos. Mas se você pegar, no caso, o Brasil, você vai ver que a nossa Constituição Federal ela está baseada em cima dos direitos humanos. E aí os direitos humanos não é para dizer que a lei não tem que ser efetivada, é ao contrário. O que os direitos humanos exigem é que a lei seja realizada, ou seja, efetivada na íntegra como ela deve ser. É para isso que serve direitos humanos. No contexto ali do final do segundo conflito mundial, o que vai acontecer? Apenas 48 países vão assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali alguns países ficaram de fora, como por exemplo a Polônia e a própria União Soviética, que você já deve saber aí o que ocorreu no cenário ali após o final do segundo conflito, né? E em 1993, nós vamos ter ali 171 países que vão assinar a Declaração de Viena, e a partir dessa aceitação da Declaração de Viena, passa a prevalecer no mundo o que nós vamos chamar aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu falei anteriormente, nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro agora nós vamos discutir 10 artigos, em outro vídeo 10 e depois em outro mais 10 artigos. Vamos lá entender os direitos humanos. Artigo 1 dos Direitos Humanos. Vamos entender o que ele diz para você poder compreender bem legal. Artigo 1 dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uma com as outras com espírito de fraternidade. Então olha o que o Direitos Humanos diz. A única coisa que ele pede é que, independente das nossas diferenças étnicas, culturais, religiosas, nós devemos agir um com o outro no sentido que de respeito. Então direitos humanos
pede para que a gente se trate com respeito. Então, se você que é contra os direitos humanos, já pode começar a tirar o cavalinho da chuva e dizer, por exemplo, que deve ser tratado com respeito, porque o que os direitos humanos está dizendo é que nós devemos ser tratados com respeito. Se você é contra o respeito. Presta atenção. Você que diz que é contra os direitos humanos. Agora vamos para o artigo 2 dos direitos humanos. O que diz? Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Mais uma vez, o artigo 2 dos direitos humanos diz que todos nós temos que nos respeitar dentro da grande diversidade que o mundo apresenta. Olha o que os direitos humanos diz, que você deve ser respeitado. E aí você que é contra os direitos humanos, já falei, você é contra o quê? O respeito um com o outro. Vamos lá para o artigo 3 dos direitos humanos. Olha o que os direitos humanos diz lá, o artigo 3. Toda pessoa tem direito à vida. Se você é contra direitos humanos, você é o quê? Contra a vida. Outra situação que diz lá no artigo 3, a liberdade e a segurança pessoal. Todo mundo tem direito à liberdade. Se você tem direito à liberdade de pensamento, à liberdade religiosa, é graças aos direitos humanos e à segurança pessoal, porque também os direitos humanos defendem que você tenha segurança pública. Não só tenha segurança pública, como também você tem o direito da legítima defesa, como é garantido também da Constituição brasileira. Agora é lógico que eu não posso afirmar de forma alguma que quando alguém atira o outro pela costa, isso significa a legítima defesa. Isso significa, na verdade, ali uma execução. Então, cuidado quando você confundir legítima defesa com execução. Não confunde, por favor. Outra situação dos direitos humanos, lá o artigo 4 direitos humanos. Olha o que diz aí. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Você que é contra direitos humanos, você é a favor do trabalho escravo. Fica de olho. O que diz mais lá no artigo 4? Olha lá, ninguém, na verdade, será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então você que é contra direitos humanos, é a favor do tráfico internacional de pessoas, é a favor do tráfico internacional de mulheres, você é a favor do tráfico internacional de órgãos e tudo mais. E os direitos humanos, ele é contra justamente a escravidão ou o trabalho análogo à escravidão. Será que você ainda vai ser contra os direitos humanos? Pensa bem. Vamos lá agora para o artigo 5º dos direitos humanos. Está prestando atenção aí, Buba? Então vamos lá para o artigo 5º dos direitos humanos. O que diz no artigo 5º? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O que significa isso, professor? Simplesmente o que está dizendo? Olha lá, ninguém será submetido à tortura. Ninguém é contra uma pessoa ser presa porque cometeu um determinado crime. O que a gente quer é que a pessoa seja presa e que a pessoa seja, na verdade, ali, seja, como é que eu posso falar para vocês, se ela foi presa, ela tem que ser mantida dentro do princípio de dignidade. É lógico que às vezes te dá a vontade aí de fazer a justiça com as próprias mãos. Sempre a gente diz assim, bandido bom é bandido morto. Mas já pensou se fosse teu bandido? Já pensou se fosse o teu pai, se fosse a tua mãe, se fosse o teu irmão que fosse preso? Tu ia aceitar, por exemplo, que o teu irmão fosse lá para o presídio, em uma cela que era para ficar 16 preso, e chegar lá a ter 70 e ele apanhar todo dia? Será que você ia aceitar, por exemplo, que o seu irmão, o seu pai fosse preso e, em virtude ali dessa situação, pegasse o corpo dele, arrastasse na rua ou condenasse ele à pena de morte? Então presta atenção quando você diz que você é contra os direitos humanos. E sempre é bom a gente lembrar, bandido que não presta é o bandido dos outros, porque toda vez que é o meu bandido, eu sempre digo que o meu bandido é outra coisa. Então, bandido bom, bandido morto, é quando é o bandido dos outros. E por isso nós precisamos prestar atenção que os direitos humanos diz e defende, no seu artigo 5º, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Presta atenção, Xiratanga, para te falar que tu é contra direitos humanos, tem que ter autoridade, rapá, tá? Vamos passar agora lá para o artigo 6º dos direitos humanos. Olha o que diz o artigo 6º. Cada qual tem direito a que lhe reconheça em todos os lugares a sua personalidade jurídica, ou seja, para onde você for, você deve ser reconhecido enquanto cidadão do país que você faz parte. Já pensou se tu vai para os Estados Unidos, você que ama tanto os Estados Unidos, chega lá e aí te prendem e aí vão te condenar à pena de morte? Como é que a tua família vai se sentir? Já pensou nisso? Então presta atenção.
Olha o que o artigo 7º dos Direitos Humanos diz. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra toda discriminação. Então, quem é contra os direitos humanos é a favor da discriminação. Olha só, presta atenção, não vai dizer jamais que você é contra os direitos humanos. Os direitos humanos dependem do seu direito de ser tratado igual. É lógico que a gente sabe que com as falhas que existem dentro da justiça, nem todo mundo é tratado de uma forma igualitária, mas o que os direitos humanos pedem é que todos sejam tratados de forma o quê? Igual. Não esquece, jamais. Artigo 8 dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito ao recurso efetivo perante as instituições jurídicas nacionais competentes contra os atos que violam seus direitos fundamentais, que lhes são reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ou seja, toda pessoa tem direito de ser reconhecido, né? Não só enquanto cidadão, mas como tem o direito de recorrer à justiça, quantas vezes a Constituição permitir. Então você pode ser condenado na primeira instância, mas você recorre à segunda, à terceira, e assim vai a um direito seu. E quem defende isso, quem é? Os direitos humanos. Vamos lá para o artigo 9 dos Direitos Humanos. Olha o artigo 9 dos Direitos Humanos. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido nem exilado. Ou seja, sem provas, sem crime, você não pode ser preso e você nem pode ser o quê? Ser expulso do seu país. Presta atenção, direitista, fica de olho, você que é contra direitos humanos, sabe que ele surgiu com você. Artigo 10 dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que sua causa seja ouvida equitativamente e publicamente por um tribunal independente e imparcial, que decidirá, quer de todos os seus direitos e obrigações, quer do bem fundado de toda acusação em matéria penal dirigida contra ela. Ou seja, toda vez que você for escutado por um juiz, por alguma pessoa, tem que ser por um juiz que ele mantenha o quê? Uma determinada o quê? Imparcialidade. E nem toda vez determinadas pessoas que são julgadas é escutada por um tribunal imparcial. Então vamos parar por aqui. No artigo 10 dos Direitos Humanos, a gente vai continuar mais em 2 vídeos. Fica de olho, presta atenção. Um abração do Direito da Amazônia e do Buba para vocês que está aqui curtindo esse vídeo e assistindo essa aula com a gente. Manda um abraço para a galera aí, Buba. Um abraço para todo mundo aí. Fala de novo, senão a galera não vai escutar. Um abraço para todo mundo aí, para a galera. Beleza. Até mais, um abração desde a Amazônia.